Peço desculpas, mas eu preciso falar de um defeito que vem acontecendo em algumas missas: a falação. Aliás, tem dois tipos de falação que atrapalham a missa. Uma que acontece na assembleia, quando alguém ou então alguns ficam e passam a missa o tempo todo cochichando com o vizinho, e isso é muito desconfortável. Mas tem também uma outra falação, a falação dos animadores da missa. Nesta Lexio Litúrgica nós vamos falar desta segunda falação, aquela falação dos animadores da missa. Você já deve ter observado que tem animadores de missas que falam o tempo todo. E junto a esses eu incluo também alguns padres. Falam demais. Falam para iniciar a missa, falam para motivar o ato penitencial, falam para pedir que a Assembleia fique em silêncio, mas acabam invadindo o silêncio dos celebrantes e invadem até mesmo o silêncio litúrgico. E isso acontece, por exemplo, com a recitação em voz alta daquelas orações litúrgicas que nós chamamos de secreta. Alguns criaram a mania de explicar tudo, tintim por tintim. Explicam que vão fazer, por exemplo, uma saudação e depois fazem a saudação. Explicam as partes da missa como se a missa fosse uma aula de significados ou de sinônimos litúrgicos e celebrativos. Explicam, pasmem, explicam até mesmo o silêncio e assim invadem o silêncio de tanto falar. A falação, em alguns casos, é tanta que é viável a gente se perguntar: afinal, nós estamos aqui na igreja para celebrar a missa ou aqui viemos para escutar uma falação interminável? Bom, exagero à parte, comentaristas há que na ânsia de comentar e preparar a Assembleia antes das leituras, esses comentaristas ou alguns fazem autênticos sermões ou pregações antes das leituras. E o pior que isso é o padre que faz uma homilia antes de cada leitura e uma depois da mesma leitura para confirmar o que já dissera. E aí então ele deixa a leitura esmagada entre as suas explicações. Sobre isso, uma vez uma senhora comentou comigo, e comentou até mesmo com bastante entusiasmo, diga-se de passagem, e ela dizia que a missa na sua comunidade deveria ser paga, deveria ser cobrado ingresso para entrar na missa, porque o padre dava uma verdadeira aula de Bíblia. Mas cá para nós, missa não é aula, nem que seja de Bíblia. Um autêntico exagero são as missas explicadas para o povo, como se o momento celebrativo da Eucaristia fosse uma hora para ensinar, transformando a missa em aula de liturgia para explicar o que acontece na missa. Sim, eu sei que você pode me perguntar, não é interessante que a missa seja explicada? Mas é claro que sim. Mas isso deve ser feito antes, em momentos convenientes e determinados, quando se vai estudar, refletir para compreender e celebrar melhor a missa. O estudo e o conhecimento da missa precedem, vêm antes. A celebração não são feitas, as explicações, melhor dizendo, não são feitas durante a celebração. Considero que celebrações realizadas liturgicamente, ou dizendo de outro modo, celebradas liturgicamente, são autocompreensíveis. É o que se denomina de aprender a celebrar celebrando. Compreender a celebração com a própria celebração. A compreensão da missa não está em priorizar explicações, mas em valorizar a dinamicidade da celebração, que ela é feita pela música, com procissões, com momentos para falar,
com silêncio, com horas para sentar e ouvir, estar de pé para rezar, ajoelhar para adorar ou então para pedir perdão. Fazer bem cada um desses momentos é um modo de rezar e de entender. De entender nem sempre racionalmente o que estamos celebrando. Isso porque, do ponto de vista comunicativo, a missa é uma obra aberta e, enquanto tal, cada missa comunica uma mensagem diferente. Cada missa envolve a vida dos celebrantes em climas celebrativos diferentes. Não só pelas leituras e nem mesmo somente pelo tempo litúrgico na qual esta celebração ou aquela missa está sendo celebrada, mas também pelo espírito com o qual o celebrante entra na celebração. A comunicação litúrgica, especialmente aquela que se realiza durante a missa, ela está sempre estruturada de modo equilibrado entre o falar e o silenciar para ouvir, entre o falar e o cantar a celebração. Quando se exagera, o processo litúrgico torna-se ruidoso, desequilibrado. O equilíbrio produz a harmonia de celebrar liturgicamente. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.